Slime é uma das minhas obras preferidas e é um dos animes nesse estilo mais bem adaptados que eu conheço. No entanto, o anime ainda acaba deixando bastante coisas a desejar, e por conta disso eu elaborei uma série de vídeos pra vocês explicando um monte de coisa. Dessa vez a gente vai falar sobre Lordes Demônios. O que são Lordes Demônios? Como se tornar um Lorde Demônio? Qual é a diferença entre os tipos de Lordes Demônios? Porque você tem tipos, mas sem mais delongas, vamos pro vídeo. O termo Lorde Demônio, ou Mao em japonês, pode ser usado de duas formas relativamente distintas. É um termo que é comumente usado para indicar a força de determinado monstro, independentemente da espécie desse monstro, e também é um termo que pode ditar a posição social e hierárquica de determinado monstro, até porque o poder e a hierarquia dos monstros estão diretamente interligados nesse mundo. Em Slime, você tem dois tipos de espécies: os humanoides e os monstros. Os humanoides são basicamente humanos, elfos e anões, enquanto os monstros acabam enquadrando todas as outras espécies existentes nesse mundo. Isso falando de forma mais grosseira, tá? Porque tirando as raças humanoides, é meio ilógico a maneira como eles evoluem. Tanto que o Rimuru, só por nomear os monstros que vivem em Tempest, já acabou causando transformações muito grotescas, tanto em aparência quanto em força e habilidades. Em Tensura, as espécies que podem ser classificadas como monstros consistem majoritariamente ou fundamentalmente em massas brutas de magículas, sendo que magículas nada mais são do que partículas espirituais, partículas de energia, e entender as magículas acaba sendo essencial para o entendimento desse vídeo, já que as magículas elas são utilizadas como base quantitativa. Lembra que eu falei que a hierarquia social dos monstros ela é diretamente interligada à força deste monstro? Então, a quantidade de magículas que o monstro possui determina o título que o monstro pode acabar adquirindo. Esse título ele pode ser autoproclamado pelo monstro, como o Rimuru fez em Walpurgis, por exemplo, mas normalmente são títulos que são atribuídos por outros monstros. Se o monstro ele acaba chegando em determinado nível de magículas, ele pode ser considerado um Majin. Se esse monstro ele evolui e o nível de magículas dele aumenta exponencialmente, ele vai acabar sendo considerado um Majin de alto nível. Majins de alto nível muitas vezes acabam tendo forças equivalentes ou pelo menos muito próximas a de Lordes Demônios, que por sua vez tendem a ter um nível de magículas muito inferior ao de Lordes Demônios verdadeiros. Mas Vitor, o que determina quem é Lorde Demônio e quem não é? A resposta é simples: semente do Lorde Demônio, que nada mais é do que uma espécie de certificado que prova que aquele monstro tem os requisitos necessários para fazer parte do Festival da Colheita, processo extremamente necessário para que os monstros se tornem Lordes Demônios verdadeiros. Os requisitos são vários, mas em termos de magia pura, de quantidade de magícula bruta mesmo, para você ter uma semente do Lorde Demônio, a sua classificação de monstro ela deve ser igual ou maior a Special A, e o valor da sua existência deve ser no mínimo equivalente a 200.000 magículas. E agora muitos devem estar boiando: Especial A? Que porcaria é essa? é a classificação dos monstros no mundo de Slime. Essa classificação nada mais é do que parte de um sistema generalizado que foi criado por seres humanos para classificar espécies de monstros. A Igreja Sagrada Ocidental, por exemplo, usa esse tipo de classificação para ter uma noção de quem que eles vão enviar para enfrentar quem. No entanto, você tem outro sistema de classificação geral simplificado que foi feito pelos governantes de Tempest. Por quem será? Alô, Rafael! Vale dizer que o sistema simplificado de Tempest, ele é muito mais assertivo, ele é muito mais prático para as pessoas entenderem do que o sistema utilizado pela Free Guild, ou até mesmo pela Igreja Sagrada Ocidental. A categoria mais fraca, da letra E, que classificam monstros super fraquinhos, daqueles que possuem 999 pontos de existência ou menos. A letra D já serve para classificar aqueles monstros que têm entre 1.000 e 3.000 pontos de existência. A C é uma classificação dada àqueles entre 3.000 e 6.000 pontos de existência. Já na B, entram os monstros que têm entre 6.000 e 8.000 pontos de existência. Em seguida, temos a B+, monstros que têm entre 8.000 e 9.000 pontos de existência. A classificação A-, onde os monstros possuem entre 9.000 e 10.000 pontos de existência, até que a gente chega na classificação A, um pouquinho mais abrangente do que todas as outras anteriores. É aqui que a brincadeira começa a ficar séria, porque os monstros da classificação A, eles podem ter entre 10.000 e 100.000 pontos de existência. Não à toa, os monstros de classe A também podem ser chamados de A Ranking
Over, para indicar que os monstros superaram a barreira dos 10 mil pontos de existência. Em seguida, a gente tem a classe especial A. Essa é uma classificação onde o monstro pode ter entre 100 mil e 400 mil pontos de existência. E é por isso que a partir dessa classificação que o monstro ele pode acabar obtendo a semente do Lorde Demônio. Mas não para por aqui. Classificação S. Essa classificação vai de 400 mil a 800 mil pontos de existência. Você tem também a classificação especial S, que é uma classificação dada apenas àqueles que possuem mais de 800 mil magículas. Mas você pensa que acabou? Muito inocente. A gente ainda tem a classe milhão, que nada mais é do que monstros que têm mais de 1 milhão de magículas. Uma magícula é equivalente a 1 ponto de existência. A galera do Veldora, que é a classe catástrofe. Essa é uma classificação exclusiva de Tempest, que leva em consideração o poder de combate e não os pontos de existência, ou a quantidade de magículas, como você preferir. Por fim, a classe Gênesis é uma classificação que leva em consideração monstros apenas com 100 milhões de pontos de existência. Isso é um nível tão ridículo que dá pra contar nos dedos os personagens de Tensura que tem tamanho poder, e praticamente nenhum deles foi apresentado pra gente no presente momento do anime. E agora, a gente vai voltar pro processo que torna um monstro Lorde Demônio. Depois que o Majin recebe a quantidade de magícula suficiente pra conseguir uma semente de Lorde Demônio, ele precisa cumprir os requisitos necessários para iniciar o Festival da Colheita, também conhecido como Harvest Festival. E por curiosidade, nada mais é do que uma alegoria a um festival pagão. Bom, basicamente, como é descrito na lenda da Milin, inclusive tem uns shorts disso aqui no canal, para você conseguir germinar essa semente e iniciar o Festival da Colheita se faz necessário, no mínimo, 10 mil almas. Ou seja, você precisa promover um massacre sozinho. Basicamente isso. E é justamente por isso que existem tão poucos Lordes Demônios verdadeiros no mundo de Slime. São pouquíssimos os monstros que são fortes o suficiente para conseguir tamanha façanha, e seria muito difícil uma situação propensa o suficiente para que você conseguisse promover um massacre sem que isso te gerasse consequências muito desconfortáveis, no mínimo desconfortáveis depois. Após cumprir todos os requisitos necessários, o Festival da Colheita vai se iniciar e o monstro vai acabar hibernando para passar por um processo de super evolução. E uma super evolução é literalmente o que aconteceu com o Rimuru na segunda temporada. Ele foi de um slime comum para um Demon Slime. Parece pouca coisa, porque só acrescentou Demon no nome, mas o salto foi gigantesco. Ele multiplicou a quantidade de magículas dele, que já eram ridículas, por 10. Ou seja, ele já tem uma classificação muito alta. Sem mencionar que mesmo sem a ajuda do Grande Sábio, atualmente conhecido como Rafael, diversas habilidades do monstro que passa pelo Festival da Colheita acabam evoluindo drasticamente. Habilidades únicas acabam virando habilidades definitivas, por exemplo. Então o poder do monstro ele aumenta de forma exponencial. Da mesma forma que isso acontece com todos os monstros pertencentes à linhagem do monstro em questão. Todos eles recebem pelo menos uma dádiva que melhora ao menos uma habilidade deles em específico. Praticamente tudo bem explicado, só tá faltando falar por curiosidade, porque eu sei que era isso que muitos de vocês estavam esperando. Quais são os Lordes Demônios que foram apresentados pra gente até o momento? E quem é o quê? Quais desses Lordes Demônios só tem a sementinha, que não germinou ainda? Quais desses Lordes Demônios já são verdadeiros? E quais desses Lordes Demônios são fake news? A gente tem o Clayman, que é um Deathman, ele é um Homem da Morte, o grande antagonista da segunda temporada, e um Lorde Demônio comum, ou seja, ele tinha a semente do Lorde Demônio, ele era forte o suficiente pra isso, mas a semente não tinha germinado ainda. Tanto que a ambição dele naquele momento era germinar a semente pra conseguir cumprir o objetivo do Lorde Demônio Casalin, que por sua vez, pegando um gancho, também era o Homem da Morte. O Lorde Casalin atualmente tá no corpo dessa elfa aqui, que até virou um alívio cômico, porque era um cara super imponente, agora virou essa grande beldade. E esse também é um Lorde Demônio que apenas tinha semente pra germinar. E seguindo a ordem dos ex-Lordes Demônios, a gente tem o Carion, é conhecido como Mestre das Bestas ou Rei Leão. Esse é da espécie Besta Divina e atualmente no anime ele é um Lorde Demônio cuja semente não germinou ainda. Em seguida a gente tem a Frey. Ela é da classe Arpia e da mesma forma que o Carion não teve sua semente germinada até o presente momento do anime. Depois a gente tem o falecido Geld, lá da primeira temporada. Esse era um autoproclamado Lorde Demônio. Ele mal e mal tinha semente de Lorde Demônio dentro dele.
dele. Talvez ele tivesse adquirido a semente logo quando ele virou um Orc Disaster. Ele era um Lorde Demônio em transição. Essa é a melhor descrição que dá pra gente dar pra ele. Depois a gente também tem o falecido Roy Valentine, que é o famoso Lorde Demônio Fake. Esse também tinha poder suficiente pra ter a semente dentro dele, embora ele só fosse sósia da Luminous. Afinal, o poder dele era equivalente ao do Lorde Demônio Casalin em seu auge, e este claramente é um vampiro. Eu acho que eu nem precisava falar. E ex-Lorde Demônio por conta do que aconteceu no final da segunda temporada, né? Depois a gente tem um dos Lordes Demônios mais novatos de todos, o Leon Crownell. Vale dizer, por curiosidade, que entre os Lordes Demônios normais, o Leon é de longe um dos mais fortes. Não só pelo tipo de técnica que ele usa, mas também por conta de algumas bênçãos que ele possui, entre várias outras coisas relacionadas ao passado desse personagem super interessante, que eu espero que a gente acabe vendo em anime. E pra fechar, o verdadeiro gigante Dragel. Esse, junto com Leon, é um dos Lordes Demônios normais, entre aspas, mais fortes que a gente conhece, já conseguindo dar um tantinho de trabalho pro Veldora mesmo sem ser um Lorde Demônio verdadeiro. Ele não pode ser um Lorde Demônio verdadeiro por não possuir sequer a semente de Lorde Demônio. Por conta de ser um gigante, um verdadeiro gigante, isso se tornou inviável. Mas isso não é um problema, afinal ele não recebeu o título de Guardião dos Portões do Céu à toa. Ele é ridiculamente forte mesmo sem ter passado por essa evolução. Ele não precisa dela. E agora, entrando nos 5 Lordes Demônios verdadeiros que ainda fazem parte do Octagram. A gente tem o Rimuru, nosso querido protagonista, a Luminous Valentine, deusa da Igreja Sagrada Ocidental, e uma personagem extremamente carismática que vai ser muito presente nessa terceira temporada. O Dino, um dos personagens mais interessantes da história, mas um dos personagens que carrega grandes spoilers. Então eu vou evitar falar muito sobre ele, mas ele basicamente é um Fallen, ou seja, é um anjo caído. Eu só não vou dizer qual e nem o porquê. Além do Gui e da Milin, que a gente já sabia que eram Lordes Demônios verdadeiros. Além de serem Lordes Demônios ancestrais. Inclusive, muitos de vocês podem estar perguntando nesse exato momento: Mas a Ramírez, você não falou da Ramírez? a Ramírez, ela também é um Lorde Demônio ancestral, por isso que eu deixei ela por último. Mas não é um Lorde Demônio verdadeiro. Assim como o Dragel, ela não consegue ter nem a semente de Lorde Demônio dentro dela. Tanto que a Ramírez atualmente é a Lorde Demônio mais fraca de todos os 8. Porque atualmente a Ramírez ela só tem uma pequena fração do poder antigo dela. Já que ela sacrificou boa parte do poder que ela tinha outrora pra salvar a Milin e também o equilíbrio do mundo da fúria incontrolável que a menina tava passando naquele momento por motivos muito justos. Isso faz parte da lenda da Milin, inclusive. Por conta disso, a Ramírez ela sofreu uma transmutação muito grande, além dela ter sido reencarnada depois de diversos séculos, fazendo com que ela se tornasse o que ela é hoje. E qual é a diferença de um Lorde Demônio ancestral para um Lorde Demônio normal? É simples. O tempo que esse monstro viveu como Lorde Demônio. A Milin e o Gui têm a semente de Lorde Demônio muitos, mas muitos séculos. E é por isso, inclusive, que o Gui e a Milin, eles são Lordes Demônios verdadeiros há muitos séculos também. A Ramírez não é, por uma peculiaridade dela, mas tem bastante coisa que eu deixei passar batido, porque eu já vou explicar em outros vídeos, como por exemplo, magícula de forma mais detalhada, como funcionam as skills, etc. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, até porque deu bastante trabalho pra gravar, gente, vocês não têm ideia.